Pai, nós adoramos, Pai, a sua presença, Pai. Nós reconhecemos o Senhor neste lugar. Nós reverenciamos, Pai, a sua presença santa, Pai, que nos toca, que nos move, que nos molha com a tua unção. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Pai, em nome de Jesus, por uma noite extraordinária, por uma noite de milagres. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, esse ambiente propício para o seu mover, propício para o seu agir, Pai, em nome de Jesus. Nós reconhecemos a nossa total dependência, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai. Estamos aqui para Te cultuar, para exaltar o Teu santo nome, para aprendermos mais de Ti, para rendermos graças, Pai, diante do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós e por nós. Obrigada, Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Ei, você pode ser melhor. Ele é seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele está aqui neste lugar. Oh, Pai, obrigada. Oh, fale palavras de amor para o seu Pai. Palavras de gratidão. Reconheça o Senhor. Oh, rebraçuderi brabababás. Ei, xanderi canduribras. Aleluias. Oh, rebraçuderi canduribras. Ei, xanderi brabras. Aleluias. Eu quero dizer para a igreja: você é importante. Eu estou falando individualmente para cada um que aqui está. Você é importante. E você está num lugar muito importante. Sabe, quando a gente chega num lugar importante, num lugar onde tem uma pessoa importante, a gente não se porta de qualquer jeito. A gente reverencia, a gente reconhece. Amados, eu fiquei 2 meses sem subir aqui. E tinha uma igreja orando por mim. E tinha pessoas clamando pela minha vida. Tinha pessoas me ligando, tinha pessoas me visitando, pessoas cuidando de mim. E sabe onde estava esse apoio? Aqui, ó. Aqui. Precisamos reconhecer como eu sou grata por cada vida aqui. Quanta oração chegou para mim. Quanto afago. Pessoas me visitando, pessoas querendo saber como que eu estava. Você é importante. Um dia a gente está aí, outro dia a gente está aqui. Isso aqui não é exclusivo de ninguém. Ei, o dono da obra é Ele. E como eu sou grata, amados, por estar inserida num corpo tão perfeito. Um corpo bem articulado em unidade. Um corpo onde a gente pode contar uns com os outros. Um corpo que a gente se alegra quando uma pessoa que muito tempo não aparece, aparece. Um corpo que se regozija quando alguém retorna. Um corpo que se alegra quando alguém nos visita. Um corpo que se regozija com a alegria do irmão. Aleluias. Amados, servimos a um só Deus. Ele é o nosso Pai. Precisamos ficar bem à vontade com isso. Aleluias. Aleluias. Eu não sei como você entrou aqui, amado, mas eu quero te dizer, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Isa começou falando aqui, Isaías 64:4, que nunca se ouviu, nunca ninguém viu um Deus que trabalha por aquele que neles esperam. Eu não sei o que você está esperando. Tem gente preocupado, e se Beltrano ganhar, e se fulano perder? Amados, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Deus. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Temos que orar sim, porque
Porque é o nosso dever bíblico de orar pelas autoridades e gerar uma atmosfera santa para um governo celestial nessa terra. Mas eu quero te dizer, a sua esperança está onde? Tu está esperando o quê? Porque se você estiver esperando nele, eu posso te dizer, ele está trabalhando. Sabe, você olha em Gênesis, Deus criando todas as coisas, e a cada dia ele criando, e ele declarando, confessando, mas chegou um dia que ele falou que ele ia descansar no 7º dia. Aí as pessoas pensam que ele estava falando aquilo porque ele ia ficar deitado. Não, era maravilhando-se daquilo que ele tinha feito. Porque ele continua trabalhando. Isaías 64:4 diz que ele continua trabalhando. O próprio Jesus diz em João 5:17: meu Pai continua trabalhando. Aleluias! Você pode projetar aqui, por favor? Tem gente precisando de uma comprovação de que Deus está trabalhando. Coloca para mim João 5:17. NVI, por favor. Aleluias. Aleluias. Você precisa ler aquilo ali. A sua confiança precisa estar nisso. Meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Jesus também está trabalhando. Aleluias. Isso é tão confortante. Oh, Pai, você pode levantar suas mãos. Você pode agradecer a Deus que Ele está trabalhando. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem férias, não tem jornada de trabalho. Ele trabalha de forma ininterrupta para mim e para você. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por trabalhar por nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor não se esquece de nenhum de nós. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos larga. Oh, Pai, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Gratidão, Pai, por todo o serviço, Pai, que o Senhor tem colocado, Pai, nessa terra à nossa disposição, através dos anjos ministradores. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem guardado as nossas vidas. O Senhor tem nos acrescentado mais e mais. Mais e mais o Senhor tem nos acrescentado. Tem nos guardado com a sua destra fiel. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pelos seus ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações. Obrigada pela sua mão estendida para nos acalentar, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor está nos segurando firmemente. Obrigada, Senhor. Eita, Pai, como nós amamos o Senhor. Pai, como eu tenho gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Não há palavras para expressar, Senhor. Não há palavras, Deus. Aleluias. Aleluias. Eita, Pai, obrigada. Aleluias. 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 Oh, Pai, existe um refrigério neste lugar para você. Você que está cansado, sobrecarregado. Tem dias que você fala assim: meu Deus, eu precisava pelo menos de mais umas 2, 3 horas. Tem dia que você se deita e já fica preocupado porque a quantidade de sono que você tem dormido não é suficiente. A sua mente está inquieta, o seu pensamento está acelerado. Mas eu quero te dizer que existe uma unção aqui para despedaçar esse seu jugo. Sabe, Deus está querendo tirar a ansiedade de pessoas neste lugar. Pessoas ansiosas, preocupadas. Pessoas que ficam o tempo inteiro maquinando em suas mentes: como que eu vou dar conta? Como que eu vou fazer? Pessoas só no campo da suposição, supondo como que pode acontecer.
Mas eu quero te dizer, o Senhor está aqui para te salvar desse pensamento. Porque nós somos salvos no nosso espírito, mas a nossa mente precisa ser continuamente salva de pensamentos sabotadores, de crenças limitantes que tentam nos roubar da posição que Deus tem para nós. E eu declaro toda crença limitante caindo por terra, todo espírito intimidador caindo por terra, todo pensamento acelerado, toda ansiedade, preocupação, eu declaro esse fardo sendo despedaçado em nome de Jesus. E você experimentando um refrigério novo em nome de Jesus. Aleluias. Obrigada, Pai. Pai, fica à vontade neste lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Fique à vontade, Espírito Santo, você conhece cada um. Oh, existe línguas novas neste lugar para sua boca. Oh, você pode se mover no espírito. Oh, ei, xandericanduribras, oh, rebras, oh, lerebraçu, ei, rebraçu, dericanduribras, xanderibraço, rebração, asturianduriganderibras, deribrabalabassurimas. Ei, xandericanduribras, oh, xandericanduribras, sussurimamás. Ah, toda frieza caindo por terra, toda indiferença. Eu não abro mão de ninguém. Eu não abro mão de ninguém neste lugar. Eu declaro a sua mente e o seu coração cercado pela presença santa. A presença santa do Senhor, que muda toda estação, que é o divisor de águas das nossas vidas. Ei, o avivamento é em nós, igreja. Nós precisamos estar prontos. Uma palavra afirmativa sua, um pensamento seu cativo ao Senhor pode mudar tudo. Oh, deribraçu, dericanduribras. Ei, dericanduribras, sussuribras. Oh, xanderibrablosu, dericandurimas, sanderibabás. Existe algo novo do Senhor. Ei, o Senhor não está preso a esses meses, não, querido. Ei, Pai, obrigada, Pai, pelo tempo do Senhor, pelo kairos do Senhor. Oh, rebraçu, dericanduribras, sanderibababasuri, andei. Ei, Deus está falando para a igreja se projetar para algo novo, algo que Ele está estabelecendo. Não vê você que faço eu, algo que eu estou fazendo novo, algo que eu estou projetando para essa igreja, algo imensuravelmente grande, em nome de Jesus. Eu não estou falando de nada material. Eu estou falando de coisas espirituais. Coisas espirituais. Coisas que o dinheiro não compra. Coisas espirituais. Onde nós seremos acrescidos nesse tempo. Oh, xanderibraçu deribamas. Oh, rebraçu dericanduribras. Oh, deribras. Aleluias. Ele é santo, igreja. Ele é santo. Um dia estaremos com os anjos entoando santo, santo, santo. Um dia estaremos entoando nos céus santo, santo, santo. E não há uma língua que não vai confessar. E não há um joelho que não se dobrará. Pois todos confessarão que Ele é santo. E todo joelho se prostrará em adoração e rendição. Oh, Pai. Santo, Santo. Ei, Canduribras. Ei, Xanderibras. Poderoso. Oh, Deribras, Sussuribas.
Santo. Obrigada pela sua santidade, manifesta a sua glória neste Deus lugar. poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Aleluias. Aleluias. Aleluias, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigada. Aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados, nesse lugar de adoração, não existe doença que fique. Nesse lugar de rendição, não existe pressão que não seja destruída. Aleluias. Aleluias. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Nós teremos notícias de diagnósticos sendo mudados, de relatórios sendo transformados. Aleluias. Nós teremos notícias nessa igreja. Nós teremos notícias. Nós teremos essas notícias, amados. Aleluias. Aleluias. Nesse espírito de adoração, você pode tomar seu assento. Aleluias. Que ministério de música abençoado, meu Deus. Aleluias. Vocês são um sucesso. Aleluias. Um sucesso. Amém. Aleluias. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Nós somos um povo feliz. Nós somos um povo alegre. Amém. A gente fica sensibilizado com a presença do Senhor, porque é glória demais, amado. É graça demais. E a gente sabe que uns choram, uns riem. Amém. Tudo certo. Amém. Porque a alegria foi Ele mesmo que inventou. Então, não fique às vezes, eu não consigo ficar tão emotivo. Não, isso aqui não é emoção, não. Emoção passa. Amém? Isso aqui é a consciência da presença do Senhor. É reconhecer quem Deus é. Amém? E sabe, o Senhor falou comigo que nós precisamos nos projetar para o novo de Deus. Aleluias. Aí você fala assim, você está falando já de 2023? Não, amado. O Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida. Amém? Isso é a ideia do Senhor. Não é um calendário. Amém? Novidade de vida é todos os dias, porque a Bíblia mesmo fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Sabe, Deus tem sempre algo novo. Se você está vivendo uma mesmice, eu quero te dizer, tu precisa vir para a sintonia do Pai. Porque com o Senhor, nós vivemos sempre em novidade de vida. Amém?
Aleluias. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Provérbios. Vamos começar falando um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós já entendemos que o Senhor está trabalhando, amém? Então eu quero te dizer, não deixe nenhum pensamento tirar você daqui. Sabe, às vezes você está aqui, mas está lá. Lá na preocupação, lá no boleto, lá no seu trabalho, lá na sua casa. E às vezes a gente pergunta, o que é que foi ministrado? E a pessoa, nossa, sabe que eu nem sei. Amado, eu quero te dizer, o único que é onipresente é o Senhor. Se tu está aqui, fica aqui. Se tem algo para você aqui, não saia com sua mão vazia. Agarre pela fé. Sabe, as coisas que mais a gente aprende do Senhor e a gente absorve do Senhor é no momento de luta. Aí você fala, por que Deus põe a luta? Não, amado, é porque a gente fica sensível. A gente fica querendo algo. E às vezes as coisas estão tão bem que você vem como se fosse só bater o ponto na igreja. Mas eu quero te animar, amados, não faça isso não. Todo dia é um dia incrível. Todo dia com o Senhor é um dia extraordinário e maravilhoso. Todo dia com Cristo é maravilhoso. Amém? Queria que você abrisse comigo em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Eu queria que projetasse aqui, por favor. Nós vamos falar um texto bem conhecido, mas glória a Deus, que é segurança para nós ouvirmos sempre as mesmas coisas. Amém? Nós falamos que o Senhor está trabalhando e eu quero saber onde você está se apoiando nisso. Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você. Confie no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia está falando de todo o seu coração. E tem uns ainda que falam assim, né? Mas o coração do homem é enganoso, está na palavra de Deus, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor te deu um coração novo quando você foi feito nova criatura. Esse entendimento não é para nós, verbo da vida do Guará, não, viu? Coração enganoso, não. Nós somos guiados pelo Espírito. E no Espírito Santo não há engano. Pelo contrário. Pelo contrário. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar em seu próprio entendimento. E ainda diz mais, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, amado, eu quero que você entenda que tem alguns verbos aqui para eu e você conjugar. Por que conjugar? Para a gente andar nisso em ação. Não apenas sendo um texto morto, mas sendo um texto rema, um texto revelado para mim e para você. Quando a Bíblia fala para a gente confiar, é a gente depositar em alguém, a gente deixar sob os cuidados de alguém algo que você queira, algo que você está orando. Como que você está cuidando disso? Tem gente que está com um fardo tão pesado porque está cuidando do seu problema. Deus nunca nos chamou para isso. Ah, mas você não liga para o seu problema, não? Eu ligo, mas na hora que ele está começando a me atormentar, eu já falo, isso é peso. Não é para mim, não dou conta. Não temos forças suficientes, amado, para cuidar dos nossos problemas. Nós fizemos do Senhor o nosso Salvador. E a partir desse momento, Ele é o dono da nossa vida. E nós precisamos confiar que Ele está cuidando. Começamos falando que Ele está trabalhando. E Jesus disse, meu Pai continua trabalhando e eu também estou trabalhando. Aí a gente sai daqui inquieto. Preocupado com o que vai ser a semana. Preocupado com o relatório médico que chegou. Preocupado com as contas que não batem. Preocupado com os filhos que ainda não estão no caminho de Deus. Preocupado com isso, com aquilo. Amado, a gente precisa confiar no Senhor de todo o coração. E eu quero te dizer, a outra parte fala para a gente não se apoiar no nosso entendimento. E o que isso quer dizer? Que, sabe, tem muitas coisas que eu e você, muitas vezes estudamos e sabemos, mas a gente não tem nem de longe o conhecimento de Deus. Nem de longe. É certo, é lícito estudarmos, É certo a gente se colocar com afinco diante daquilo que a gente faz, uma profissão que a gente desempenha, é certo.
Mas não se apoie nesse entendimento, não. Tem gente pensando, não, depois que acabar as eleições, a Bolsa de Valores vai oscilar, a economia vai cair, meu Deus, o que será? Amado, fique bem tranquilo. Fique bem tranquilo. Deus está cuidando dos seus. Não é novidade nenhuma o que está acontecendo, amado. A Bíblia mesmo fala que a gente ia passar por isso. A Bíblia fala que nós teríamos aflições, e o próprio Jesus falou para mim e para você, para a gente ter o bom ânimo. O ânimo é justamente a necessidade que a gente tem de se manter sempre feliz, independentemente daquilo que está chegando para mim e para você. Amém? Amado, eu vou pedir para você, pode ligar, por favor, obrigada. Amém. A unção começou a pegar e o nervosismo vai embora e sente calor. E eu quero dizer, amados, tem muitas pessoas apoiadas no seu próprio entendimento. Pessoas que falam assim, eu não entendo a necessidade de congregar. Eu não sei para que isso. Eu não entendo esse negócio de ir para a igreja, sabe? Eu não quero me envolver. Um dia eu estava orando sobre isso e o Senhor falou que, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo, e eu, assim, sinto muito até pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, que, na minha época, pelo menos, a gente via que os relacionamentos, eles começavam de uma maneira tão bonita. Um rapaz, ele olhava para uma moça e essa moça ficava encantada com aquilo, e muitas vezes isso demorava tempos para poder, de fato, acontecer. E era tão mágico aquele flerte, aquele namoro, aquela paquera saudável. Hoje em dia não existe, eles pularam todas essas fases maravilhosas. E, de repente, a primeira coisa que fala assim, eu só quero ficar, mas não quero me envolver. Quem é que já ouviu isso? Eu só quero ficar, mas eu não quero me envolver. E o Senhor falou comigo, é a mesma coisa que estão fazendo comigo. As pessoas querem ficar com Deus enquanto Ele está dando. Mas falou envolver, capa mula. Então, uma beleza, eu estou precisando, eu vou para a igreja, eu estou buscando, eu estou orando. Aí você fala, irmão, é tão bom a gente servir. Quando a gente serve, eu sou servir. Estou tendo tempo não posso me envolver. Não gosto de me envolver. Porque eu me envolvi na igreja tal e não foi bom. Amado, olha, igreja sempre foi um hospital. O próprio Jesus falou que Ele veio para os doentes. Não existe nenhuma igreja perfeita. Nós estamos continuamente nos aperfeiçoando uns com os outros. E se alguém te feriu, se alguém fez alguma coisa errada com você, Deus é inocente. Dê uma nova chance a si próprio. Porque é um bico. Porque na igreja tal fizeram isso, eu não vou mais ser, não quero servir. Eu quero dizer para mim e para você, vai chegar uma maturidade para você entender que servir não é uma opção. Aleluia. Pode abaixar as pedras, que você vai entender um dia isso. Servir não é uma opção, amados. O próprio Jesus foi o servo fiel, o modelo excelente para mim e para você. Ele se esvaziou de toda a sua divindade para nos servir. Você já imaginou o Todo-Poderoso, que é Jesus, dando prova até lavando pés das pessoas, sinal de humildade. E a gente às vezes fala, eu não vou lavar um banheiro numa igreja. Eu não tenho muito estômago. E Jesus lavando os pés dos outros. Temos muito o que aprender, amados. Precisamos nos atentar por aquilo que a gente está fazendo. E a Bíblia fala em reconhecer o Senhor. Reconhecer é você, de fato, identificar quem é o Senhor. A parte B desse versículo, no 6, fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não adianta, amado, me dizer que a sua vida é toda certinha, toda retinha, porque nós sabemos que nós temos falhas. Amém? Nós não podemos ser hipócritas. A gente está tentando um aperfeiçoamento dia a dia, e graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo.
Mas a gente precisa reconhecer o Senhor, porque quem endireita as nossas veredas é Ele. Se você não reconhecer o Senhor na sua vida, as suas veredas não serão retas. E quando eu estava estudando a respeito disso, o Senhor falou exatamente que tornar-se direito, tornar-se reto o que está desviado, é o papel do Senhor. Então, se você vê um irmão que não está certo, ore a Deus. Ore a Deus. Não precisa chegar e falar para o irmão, não, porque quem vai endireitar a vereda é o Senhor. Amém? A gente precisa ter cautela com a maneira como que a gente fala. Amém? E esse caminho, amado, que a gente trilha, depois que a gente faz do Senhor o nosso Salvador, a gente sabe que a gente tem um caminho a trilhar. Tem ou não tem? Eu me lembro quando eu me converti, há muitos anos atrás, e eu pensava que eu já estava convertida, até eu chegar no Rema. Foi só eu não, né? Porque, sinceramente, amado, a conversão de espírito acontece pela misericórdia mesmo, que a gente faz aquela oração, aceita Jesus e tudo muda espiritualmente. Mas a necessidade que eu e você temos de renovar a nossa mente para andar no caminho que o Senhor tem para nós, isso faz toda a diferença. O problema é que as pessoas estão com a mentalidade de eu penso assim. Você já viu tanto que as pessoas estão defendendo os seus próprios pensamentos ultimamente? Eu penso assim. Ninguém precisa me dar uma lição de moral a respeito desse assunto. Está cansativo a gente falar com as pessoas, porque as pessoas querem ter sempre os seus argumentos. Você faz uma postagem, o que vem de bombardeio, de comentário de pessoas. Rapaz, você não gostou de alguma coisa? Passa, não vai comentar. Não perca o seu tempo. Porque muitas vezes a gente está dando ouvido, sabe, para um blá, blá, blá do diabo, para ficar com discórdia, com contenda, com coisas que não é para a gente fazer. Por quê? Porque Deus não nos chamou para isso. Amém? Você está entendendo que Deus está querendo falar com você? Eu não estava nem prevendo falar essas coisas, mas é uma necessidade de, não, eu vou colocar a minha opinião. Se a sua opinião não for para edificar, fique na sua. Amém? Fique na sua. A menos que alguém te chame e fale, fulano, o que você pensa a respeito? E cuidado no modo de falar, porque a verdade liberta, realmente. Mas a maneira como a gente põe essa verdade goela abaixo, pode fazer com que a pessoa crie uma restrição a você. Então, às vezes, é melhor a gente ser sábio nesse ponto de vista. Amém? Deus me falou a respeito de caminho, amado. E nós sabemos que a palavra de Deus é a lâmpada para o nosso caminho, para o nosso caminhar. Ela é a lâmpada para os nossos pés. A lâmpada que vai abrir essa nossa visão espiritual. Se eu falar para vocês aqui, ó, entra ali na sala do departamento infantil, você vai. Mas se eu apagar a luz, eu duvido que você passe do corredor. Que você vai falar, eu vou entrar em qual sala? Você precisa de algo para iluminar o seu caminho. Você precisa da palavra de Deus. Ela é apta para iluminar esse caminho que é Jesus. Amém? Eu não sei se você compreende, mas quando você vê um trem descarrilhado, aqui em Brasília a gente pode dar exemplo de metrô. O metrô, amados, para ele poder andar, ele precisa estar totalmente em cima daqueles trilhos. Totalmente. Não adianta, é um carro enorme, mas se ele não estiver no lugar certo, no lugar onde ele foi projetado para ele estar, não adianta que ele não vai se locomover, ele não tem como se mover. E eu quero te dizer, tem muitas pessoas que estão praticamente assim. Elas até estão no lugar, mas não estão se movendo, porque não estão retos, não estão endireitados. Não estão nos trilhos.
E muitas vezes a gente fala, não, mas eu estou totalmente nos trilhos. Eu vou te dizer, o Senhor falou comigo, tem coisa que você precisa melhorar. E eu tenho certeza que você também. Então, faz um sorriso bem legal, porque todo mundo está no mesmo barco, entendeu? E por que a gente precisa que o Senhor endireite as nossas veredas? Porque se não estivermos nesse lugar certo, na hora certa, a gente pode até andar igual a gente vê muito irmão rodando e não chegando a lugar nenhum. Nós vimos isso na palavra de Deus, quando o povo murmurava, quer dizer, não estavam endireitados, e eles rodaram e levaram muito tempo para chegar no lugar prometido, que era para chegar em menos tempo. Eu não sei você, mas eu detesto perder tempo. Eu detesto ter uma vida onde eu não tenho resultados eficazes, porque eu me cobro. E nós precisamos, de fato, nos cobrar. Onde nós estamos? Essa é uma pergunta para mim e para você. Aonde você está? Do ponto de vista espiritual mesmo. Eu estou falando para uma igreja. Onde você está espiritualmente? Onde você precisa melhorar? Onde você precisa se endireitar? Porque a fé, amados, ela opera pelo amor. Mas a fé também sem obras, ela é morta. Porque às vezes a gente fala, eu estou até andando em amor, eu estou orando por fulano, por Beltrano, mas você está cuidando dessa pessoa mesmo, de verdade? Hoje Isma começou falando sobre a necessidade da gente orar pela nossa casa, para a gente não ser hipócrita de orar por uma nação, pedindo paz, sendo que na nossa casa a gente não tem essa paz. E eu quero alertar você. O que a gente vive dentro, reflete fora. Não adianta a gente querer chegar perfumado, bonito aqui. Precisamos olhar como a gente trata a nossa família. Com o passar do tempo, as pessoas mais importantes da nossa vida são as pessoas que a gente vai ficando mais intolerante. Ai, nossa, eu não aguento. Não aguento meu pai, não aguento minha mãe. Ai, não aguento esse menino. Ai, não aguento, nosso meu marido de novo com essa mania. Ai, a minha mulher, amado, você precisa tolerar com amor. Você precisa ser mais tolerante dentro da sua casa. Você precisa entender que existe um papel. Ah, mas nossa, isso aqui era para a pessoa, fulana está aqui para ouvir. Não, é você mesmo para ouvir. É você. Porque se você não estiver nessa posição, endireitado, o Senhor não vai poder te levar para onde Ele quer levar você. Estamos orando, estamos pedindo ao Senhor continuamente pelo avançar, porque nós sabemos que o Senhor tem interesse em acelerar coisas. Amém? Quantos acreditam nisso? Isso não é só uma frase sem sentido. Isso não é uma frase de impacto, a gente não vive disso. A gente vive da palavra do Senhor que nos garante isso. Seu filho, quando começa a fazer uma coisa repetidas vezes, e você vê que ele não está aprendendo, que ele não está assimilando, você chama ele para perto e você fala, ei, vamos aprender, filhão. E o Senhor está falando para mim e para você, vamos aprender, vamos avançar. Estamos criando filhos dentro das nossas casas que vão se reportar lá fora com o que eles estão vendo. Quer saber se o seu casamento é bom? Quer mesmo? Pergunte para o seu filho ou para a sua filha se esse é o modelo de casamento que ele quer. Porque um dia o Senhor falou isso comigo e eu assustei. Imagina, pergunta você que é mulher, pergunta para a sua filha, filha, você queria ter um casamento igual o da mamãe? Pergunta para o seu filho. Eu tenho certeza que a grande maioria gostaria de ter um casamento melhor. É forte. Os exemplos estão dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente já está no automático. Aquele automático dessa vivência. Ah, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Dá tempo de você mudar.
Dá tempo de você reconhecer a esposa idônea que está do seu lado. Dá tempo de você reconhecer o marido que Deus colocou para ser o sacerdote da sua casa e deixar ele se impor. Porque muitas vezes a gente está, não, aqui em casa quem manda sou eu, ganho mais. Amado, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com ordem. O Senhor estabeleceu essa ordem. Não importa se a mulher ganha mais. Não importa. O sacerdote é o homem. Amém. Aleluia, amém? Eu sei que tem uma geração que está querendo deturpar tudo, mas vai deturpar, não vai usufruir da bênção. Porque Deus, Ele só abençoa se tiver de acordo com a palavra. E é por isso que os casamentos acontecem daqui a 2 meses. Não, a gente resolveu separar. Por quê? Furou o princípio. Furou o princípio, já era. Nem adianta, né? Nem adianta você pedir para alguém orar, amados. Deus é um Deus de princípios. Deus honra o seu princípio. É filho mandando em pai. Coisa mais feia. Coisa horrível isso. Sabe, a gente precisa ter honra. Outro dia eu estava olhando um negócio no Instagram, eu não sei nem o nome da pessoa que eu seguia. Depois eu falei, gente, que absurdo. Quando eu olhei, ele ensinando que as pessoas, quando entrassem no ônibus, tinham que fingir que estava dormindo para não dar lugar para as pessoas mais velhas. E sabe o tanto, mais de 400 comentários. KKKK, eu faço isso mesmo. KKK, eu sempre faço, eu ponho o fone aí, ó, só na minha parada. Isso é ridículo. Ridículo. Um dia eu e você seremos idosos. Um dia eu e você poderemos estar com uma sacola muito pesada, ou então, sei lá, grávida. E aí uma pessoa fingindo que está dormindo. Glória a Deus pela minha... Eu queria, mas não tenho mais, né? Mas pensa bem. Eu fico pensando, na minha época, quando eu entrava no ônibus, não tinha menos do que 3 pessoas se levantando, homens, para me dar o lugar. E não era só porque eu era uma moça mais nova, não, porque eu via isso também com pessoas gestantes, com idosos também. Hoje em dia não tem mais isso. E aí eu pergunto, como que você está ensinando o seu filhão dentro de casa? Porque o exemplo arrasta. Ensina o seu filho, entrou no ônibus, meu filho, ceda o lugar. Ah, mas eu estou cansado. Ceda o lugar, seja um cavalheiro. Ensine o seu filho a ser um homem diferenciado. Estamos ouvindo muito falar de violência doméstica. Ensine o seu filho, em mulher jamais se bate. Aqui na salinha, eu estou na salinha, às vezes, tia, eu quero ir ao banheiro. Primeiras meninas. Nossa, mas direitos iguais. Não, primeiras meninas. E eles ficam tudo quietinhos. Princípio sendo gerado no coração deles. Porque muitas vezes a educação que a gente não está dando para os nossos filhos, a escola deturpada está dando. E a gente pagando por esse serviço mal feito. Então, tome você, o seu filho e a sua filha para educar. Princípios. Princípios de cavalheirismo. Isso ainda existe? Existe. Meu filho quer namorar com alguém? Cuidado. Cuidado. Se for para magoar essa pessoa, não chegue perto. Porque tem uns lobos misturados aí, querendo só atacar. Cuidado. Não faça com a filha de outro o que você não gostaria que fizesse com a sua. Amém? Amém, homens? Amém, rapazes maravilhosos? Aleluias. É isso que salva a gente a andar nesse caminho endireitado. E quando a gente está nesse lugar, amados, faz toda a diferença. Existem pessoas, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo, pessoas que estão presas a lugares até, não apenas geográfico, mas lugares que não é mais para você estar. Já deu. Já deu. Esse é o linguajar de vocês. Já deu. Não cabe mais você ali.
Sabe aquele negócio de você entrar num lugar e você falar, nossa, estou me sentindo um peixinho fora d'água. Deus tem o melhor para você. Porque se você estiver na hora errada, com a pessoa errada, vai dar tudo errado. Amém? E nós precisamos fazer essa escolha de sair dos lugares que não nos trazem paz, dos lugares que nos trazem dano. Ah, mas eu tô só, é só uma curtida. Vai nessa. Tem muitos que vão e não voltam. Tem muita gente, amados, infelizmente, que está morrendo aí. Morrendo sem ter... Ah, mas Deus não deu tempo. Nós estamos num carro blindado, amém? A Bíblia fala muito bem a respeito disso, que nós estamos no lugar onde os anjos do Senhor estão, que é ao nosso redor. Né? E o inimigo está furioso, porque ele é o inimigo das nossas almas, ele é que vem para matar, roubar e destruir. Isso não é atributo do Senhor. Ai, Deus levou, estava na hora. Não, não estava na hora. Deus é um Deus de longevidade para mim e para você. Mas porque está fora daquele lugar, daquele carro blindado, você leva um tiro, já era. Agora, dentro do carro vem tiro. A prova de bala não pega nada em você. Podem até atirar, mas você vai sair ileso. Então, não perca essa zona de proteção que você tem. Porque Deus, ele respalda a segurança que ele coloca. A segurança que ele coloca. Para isso, ele nos deu livre-arbítrio. Ninguém está preso no Senhor. A Bíblia diz que foi para a liberdade que ele nos salvou. Para a liberdade que ele nos atraiu. Mas se você usar essa liberdade para fazer coisas que não agradam ao Senhor, você está sujeito às suas escolhas e às suas consequências. Então, cuidado, isso é um alerta. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas é muito forte para jovens neste lugar. Deus não te livrou de uma enfermidade para você ir para qualquer lugar. Aleluia. Isso está vindo bem forte no meu espírito. Deus não te livrou da enfermidade para você planejar e projetar o que você vai fazer. Pergunte para Ele. Considere a resposta dele. Ah, mas é um sonho, eu estou querendo, é meu amigo. Eu já vi, eu já pesquisei. Pergunte para o Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis. Só para a gente entender como que faz toda a diferença quando a gente entende a necessidade de sair de um lugar. Gênesis 11. Aleluias. Gênesis 11, a partir do versículo 27. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito do que o Senhor falou comigo, a respeito da história genealógica de Abraão. Sabe? Às vezes a gente olha esses textos, né, de genealogia na Bíblia, a gente fala, ai, que canseira, né? É tanto nome diferente, é tanta gente, meu Deus, é geração que não acaba nunca mais. Eu já falei isso, por isso que eu estou falando, viu? Se você nunca falou, glória a Deus por você, mas eu já vi, eu assim, no início da minha caminhada cristã, me pegando, como que eu consegui entender tudo aquilo? Mas sabe, quando a gente vê a história e você entende que são pessoas que foram como eu e você somos hoje, e que elas passaram por situações, você começa a entender a Bíblia. Amém? Então não passe despercebido por isso, não. Aqui a Bíblia vai dizer a respeito da necessidade que nós temos de tomarmos decisões de mudanças na nossa vida. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Aleluia. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão,
seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Eu quero que você volte só um pouquinho aqui. Você está vendo que no versículo 28, a Bíblia está dizendo que Harã morreu em Ur dos caldeus. Amém? Você está comigo? E Harã era filho de Terá, irmão de Abrão. Então, Terá, ele sofreu o quê? Uma perda. Fala comigo, perda. Ele perdeu um filho, que era o irmão de Abrão. E esse filho que ele perdeu, ele deixou um sobrinho para Abrão, que é Ló. Aí a gente entende por que na Bíblia Abrão tem tanto, vamos dizer assim, cuidado com Ló. Porque Ló é o quê? É o filho descendente de Harã que faleceu. Amém? E a gente percebe que Terá, aqui no versículo 31, ele tomou o filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. E eu quero que você entenda que ele fez isso porque ele entendeu que mesmo no lugar de dor, ele precisava tomar uma decisão. Amém? Quantos sabem a dificuldade que é a gente perder um filho? Poucos. Eu perdi um filho com 15 dias de vida, mas essa é uma realidade pouquíssima de pessoas. Porque, pela ordem lógica das coisas, os filhos enterram seus pais. E não os pais enterram os seus filhos. Então, pense na dor que Terá tinha em relação à perda do seu filho Harã. Ele não estava na situação confortável de se projetar e de focar num destino. Concordam comigo? Mas ele entendeu. A Bíblia não relata se foi o Senhor, não mostra ele tendo um convívio com Deus como Abraão tinha. E eu estou falando Abraão porque você sabe que depois o nome foi mudado para Abraão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo sem ter essa convivência, essa inspiração do Senhor falando com ele em visão ou em sonho, Terá entendeu que ele tinha que sair daquele lugar de luto e de dor. E enquanto eu estava lendo isso, o Senhor falou, tem pessoas que porque perderam alguém ou perderam algo, estão estagnadas. E eu não estou menosprezando a dor de um luto. Eu não estou menosprezando a dor de uma perda. Mas eu estou dizendo para você que o Senhor, Ele falou comigo a necessidade da gente se levantar. A necessidade que a gente tem de visualizar uma projeção de um novo destino. Um lugar para onde Ele quer nos conduzir. Um lugar aonde não vai trazer para você essa lembrança tão ruim. Porque muitas vezes a gente perde até, vamos dizer, não vou falar só de um ente querido, mas às vezes você, sei lá, você é uma pessoa separada, divorciada. E muitas vezes a gente olha, conversa com pessoas assim, você vê a pessoa estagnada desde então. Quem já viu pessoas assim? Pessoas que não avançaram, pessoas que continuam enlutadas naquela situação. Ah, você não sabe o que ele fez. Ah, ele me traiu. Ah, ele fez isso. Ah, ela fez aquilo. Você não sabe os maus tratos que eu sofri. Deus está falando para você, se levante deste lugar. Se projete para outro lugar. A Bíblia relata que Terá, ele teve a intenção no seu coração de pegar o que ele podia e sair daquele lugar que ele estava de sofrimento e de dor. E muitas vezes a gente está fazendo com um problema um bichinho de estimação. Você está com esse problema e você está o tempo inteiro carregando ele. Ei, não é para você mais carregar. É para você soltar, para você largar. Tem o tempo de chorar? Tem. Há tempo para tudo? Sim. Mas existe o tempo onde o Senhor quer nos levantar. Deus quer nos levantar desse lugar de tristeza, de dor, de perda.
Ah, eu perdi o emprego. Nossa, era o emprego do meu sonho. Se eu tivesse naquele emprego, meu Deus, eu perdi tantas oportunidades. Era para eu ter viajado naquela época. Gente, vamos projetar. Vamos elevar os nossos olhos para onde o Senhor está nos levando. A Bíblia fala que Terá, por algum motivo, ele saiu, mas ele se estabeleceu em outro lugar que não foi o que ele projetou. Porque a Bíblia diz que ele já tinha até projetado para ir para Canaã. Você vê aí no versículo 31. Mas a Bíblia diz que quando chegaram a Harã, olha só, até o nome da cidade é o mesmo nome do filho. E eu não sei, a Bíblia não relata. Mas eu não sei se isso trouxe um pesar para ele. Eu não sei se isso fez com que ele mudasse de ideia. Porque tem pessoas que também são rápidas aí, mas não continuam. Deus falou comigo, tem pessoas que não saem nem do lugar, mas tem outras que também são rápidas para ir, mas parece o crente foguetão. Pô! Aí faz aquele, daqui a pouco cai. Aquele que brilha, você é bem rápido, um barulho para ir. Aí faz aquele estrago no céu, aquela coisa linda. Mas daqui a pouco, cadê o crente foguetão? Sumiu. Vocês nunca ouviram isso, não? Eu fui eu fui aluna do professor Railson. Amém? E ele ensinou isso. E eu sempre guardo isso para mim por causa das pessoas que se levantam empolgadas com algo. E você até vê que elas vão com tudo. Mas elas não permanecem. Existe uma necessidade de constância, de permanência, minha e sua, sem oscilação. Um dia eu estou de um jeito, outro dia eu estou de outro. Eu já mudei, eu não consigo. Não, você é constante. Você é permanente, você é perseverante. Você não volta atrás, você não retrocede. E a Bíblia fala que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quer dizer, o que ele projetou para Canaã, viveu? Não. Mas eu quero te dizer que Abraão estava lá. A Bíblia diz, você pode colocar aqui para mim, no 12? Que é muito conhecido. Aleluias. Gênesis 12. Aleluias. Então, olha, logo em seguida, o versículo 12 diz para mim, o capítulo 12 diz para mim e para você. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós sabemos que Abraão foi. Nós sabemos que o que tinha no pai dele de oscilação, de não permanecer, de não conseguir chegar até o trajeto final, Abraão cumpriu. Você pode abrir comigo lá Atos 7? Aleluias. Eu estou finalizando. Mas eu queria que você entendesse algo. Existe uma promessa que foi derramada em nós. Aleluias. Aleluias. 7, versículo 2 a 4. Estevão estava sendo interrogado, amém? A respeito justamente de Abraão e da sua história. Ele estava sendo interrogado. E ele começa dizendo, Estevão falando, a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Quer dizer, antes de Abraão chegar a Harã, você lembra que o pai dele saiu de Ur, e ele tinha um destino Canaã, mas ele parou em Harã, certo? E morreu em Harã. A Bíblia está dizendo que antes de Abraão chegar a Harã. Antes. Não foi depois que seu pai morreu. Antes de chegar lá, o Senhor Deus, olha o que é que diz a palavra de Deus. Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, quem disse? O glorioso Deus, saia de sua terra e do meio de seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Aí foi que ele foi para Harã, mas ele recebeu a palavra. Amém? Ele recebeu antes do seu pai desistir de ir para Canaã.
Isso foi antes. E a Bíblia diz que depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Eu quero te dizer a diferença aqui. Não tem na palavra de Deus em lugar nenhum. Você pode procurar um texto falando que foi Deus que mandou Terá ir. Mas tem texto falando que Deus mandou Abraão ir. Muitas vezes estamos no lugar errado, achando que foi Deus. E eu não estou falando só de igreja, templo, sabe? Eu quero que você entenda onde você está inserido, porque você está inserido muito longe dessas 4 paredes. Não estou falando de espaço geográfico, estou falando onde você está. Porque se você tem uma palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir. Se você tem uma palavra de Deus para estar no lugar, não fuja desse lugar. Fique lá, não arrede o pé. E se você tem uma palavra de Deus para sair desse lugar, saia. Porque Deus é um Deus de movimento. Você não vê pessoas nenhuma na Bíblia. Nenhuma. Você não vê nenhuma pessoa parada na Bíblia. Até quando ele fala que nós teríamos poder, os sinais acompanharão. Só tem como se acompanhar quem a gente está seguindo. Então saia da mesmice. Saia desse lugar parado que você se encontra. Deus tem algo novo. Eu comecei falando que Deus nos chamou para novidade de vida, amém? E eu creio em nome de Jesus, amados, em grandes coisas sendo despertadas para essa igreja. Nós estamos vivendo o cumprimento de palavras que foram faladas aqui. Isso não é para vangloriar um ministro A ou B, não. Isso é para glorificar o nome do Senhor. Isso é para a gente entender o lugar que o Senhor está nos projetando. Você compreende isso? Eu queria que você ficasse de pé. Aleluias. 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 Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo que nos convence, amados. Ele está aqui para te convencer. Não é coisa da sua cabeça. Não é apenas uma impressão. Não é uma coincidência o que você está ouvindo. Mas tem lugares. Deus está falando claramente para pessoas aqui. Talvez você esteja pensando, isso não é para mim, mas uma alma salva muda tudo. A festa no céu. E a salvação, sabe, é algo que transforma a nossa mente, algo que transforma a nossa vida, algo que muda o curso de tudo. Aleluias. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria fazer uma oração por você. Aleluias. Existe algo do Senhor aqui para pessoas. Pessoas que carregam em si. Aleluias. É algo muito sério. Aleluias. Eu não vou te expor.